CBN Juiz de Fora. CBN Intimamente. No CBN Intimamente de hoje eu converso com a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Tudo bem, Elis? Tudo bem, Cris. E você, ouvintes, internautas, beijocas. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Obrigada. Bom, vamos falar sobre um tema muito interessante como todos os outros. Sou feliz sem sexo. E daí? E daí, gente? Essa foi uma O pergunta. Vitinho fez uma cara nos bastidores ali meio de que não gostou. Não aprovou, não curtiu. Eu acho que ele quis dizer, não sei o que é isso. Não curti. Então, essa pergunta foi feita por uma cliente. Ela chegou lá e falou assim, Elisângela, mas eu sou feliz sem sexo. E daí? Falei, ótimo tema. Realizada. Ótimo tema, vamos levar isso porque, né, a voz do povo é a voz de Deus. Então... Isso mesmo, porque aqui o pessoal tem vez e tem voz também, tá? Exatamente. Então, se é uma questão dessa pessoa, provavelmente é uma questão de muitas outras pessoas, né? Sim. E a partir do momento que a gente postou o tema, aí várias pessoas começam a interagir e mandar pergunta e já dar opinião e tal. E já teve gente que falou comigo assim, eu não consigo entender nem imaginar como que um relacionamento pode funcionar desse jeito. Então, assim, existe isso? Existe, a gente já falou aqui, até já foi tema de programas anteriores, mas os temas sempre voltam, porque as questões são muito parecidas sempre, né? E acho interessante a gente falar novamente sobre esse assunto. Sim. Um casal pode ser feliz sem ter sexo, sem ter vida sexual ativa dentro do casamento? Sim, pode. Porque muitas vezes chega num momento da vida que a pessoa começa a priorizar outras questões. Então, às vezes já está numa fase mais velha, né? Sim. E às vezes nem tanto, tá? Porque as pessoas acham que isso é uma característica de casais que já passaram muito tempo da terceira idade. E não é. Eu tenho casais relativamente jovens que vivem sem sexo. Foi uma combinação entre os dois. Exatamente. Aí é isso que é interessante a gente pensar. Que só vai funcionar, claro, se for uma combinação, se for um acordo entre os dois. Porque quando é que a gente tem um problema? Quando para uma pessoa tá legal desse jeito, ok, isso não me faz falta, o sexo não me faz falta. Mas para o outro, não tá. Aí a gente começa a ter conflito, problema, porque é sempre um na carência, é sempre um pedindo, né, aquela migalha ali e ele não recebe. Isso vai gerar ansiedade, angústia, muitas vezes até depressão. Não é? Então, se é uma questão que está bem resolvida para o casal, funciona. Se é uma questão que só está resolvida para um dos parceiros, teremos problema, teremos conflito. Agora, a questão do sexo, porque a gente até já falou aqui em outros programas, quanto mais você pratica a atividade física, maior é a sua vontade de continuar a praticar esse desempenho, de ter uma vida sexual ativa. Então, a partir do momento que não só isso é dialogado com o parceiro e com a parceira, mas que você também diminui essa frequência, ela vai sendo deixada de lado mesmo, perde a vontade, né? A realidade, Cris, é o seguinte, o cérebro da gente, ele se acostuma com hábitos. Nosso cérebro, ele é muito ligado a hábito. Então, se eu tenho uma vida sexual frequente, o meu cérebro vai me pedir aquilo, porque eu tenho uma recompensa química toda vez que eu faço sexo. Pelo contrário, se eu tenho uma vida sexual escassa, né, uma frequência baixa, meu cérebro também vai se acostumar a isso. Então, a tendência é que ele não sinta. Então, assim, não é nem que talvez não faça falta. O sexo já virou algo descartável dentro daquela relação, muitas vezes por um hábito. Então, a questão do hábito a gente pode criar hábito para qualquer coisa nessa vida. Então, se eu me acostumei com a falta, se eu me acostumei com não ter determinado tipo de atitude, de comportamento, aquilo ali passa a fazer parte, o cérebro entende que aquilo ali faz parte daquela personalidade. Então, ele já nem cobra. Então, é comum às vezes chegarem casais, né, um homem ou uma mulher em sessões individuais e fala assim, mas eu nem sinto falta. Uhum. E antigamente era uma coisa que eu gostava pra caramba e hoje eu já nem sinto falta mais. Gostava pra caramba, provavelmente praticava muito. Isso. O cérebro pede mais e mais e mais.
foi deixando de lado, não vamos questionar aqui o motivo, o cérebro também se acomoda a isso. Fala, então, tá ok, isso já não faz mais parte. E aí ele para de a pessoa cobrar. passa a ser assexuada? Não. Pode-se considerar isso? Na verdade, o termo correto é assexual. Né? Ah, sim, assexual ótimo. é aquela pessoa que não tem interesse em sexo. Né? Então, não que ela passe a ser assexual. Ela só... Porque a pessoa que é assexual, ela é assexual sempre. Sim. Ela, desde o início sempre, da vida dela, ela não teve um interesse verdadeiro na questão do sexo. Ela se afasta disso e procura parceiros que também sejam. Quando você já teve uma vida sexual ativa e de repente você perde o interesse, você não deixa, né, você não se torna assexual. Mas simplesmente você tá ok com aquela situação. Você se acomoda. E muitas vezes o que é levado em consideração? A relação que eu tenho com o parceiro ou com a parceira, a qualidade de vida que a gente tem junto. Muitas vezes a criação de outras atividades filhos, que fazem juntos e que não necessariamente está ligada a uma conotação muitas vezes a sexual. criação de filhos. Aí uma outra pergunta que é muito frequente, que às vezes as pessoas me questionam, fala legal, mas aí às vezes não tem esse relacionamento, não tem o sexo dentro do casamento, mas tem fora. Fala, aí já é outro problema. Aí já é outra coisa. Aí já temos um tema para um outro programa. Com certeza. Entendeu? Então, agora que existem muitos casais que vivem dessa forma, é uma verdade. Muito mais, inclusive, do que a gente imagina. Mas eu acredito que eles substituam essa atividade por outras também muito prazerosas a dois, né? Que não seja necessariamente uma conotação sexual. E o que a gente pode ver também, Elis, nesse tema é o seguinte: o sexo não é tudo na relação, né? Não é tudo, com certeza. E cada pessoa prioriza, né, ou não determinadas atividades dentro de um casamento. Para algumas pessoas, a criação de filho é a prioridade. Para outras pessoas, o sexo tem uma prioridade muito alta. Para outras pessoas, é você ter a sua casa, é você ter o seu lar, é você ter a sua família unida. Então, isso vai sendo deixado de lado. Agora, o que determina isso em cada uma das pessoas é que é muito variável. Aí, muitas vezes, tem a ver com o histórico de vida dela, né, a maneira como ela foi criada, os relacionamentos anteriores. E muitas vezes, o que é mais importante, o que a gente chama das relações primárias, que foi aquela relação que você teve, você, seu pai e sua mãe, lá no início da sua vida. Isso vai determinar tudo dentro de um relacionamento no futuro. Isso também é um tema muito, muito interessante, que faz a gente entender muitas coisas, inclusive as nossas escolhas amorosas. Esses reflexos e essas consequências da criação primária, você já falou até muitas vezes como isso reflete na vida adulta, né? Mas eu tenho sempre que trazer isso, porque é importante que as pessoas saibam com certeza. disso, e para que elas tenham consciência, Cris. Quanto mais consciente dos meus atos, quanto mais consciente das minhas escolhas, quanto mais autoconhecimento, maior a minha possibilidade de ser feliz. Porque aí eu não fico ruminando, brigando com coisas que na realidade não estão acontecendo, porque eu consigo entender todo um porquê daquela situação. Então, autoconhecimento é tudo. Então, a gente vai sempre estar falando sobre isso. Relações primárias determinam praticamente tudo na nossa vida adulta. É a fase mais curta, porque ela vai de 0 a 7 anos, então é o período mais curto da nossa vida, que é a nossa primeira infância, e vai determinar tudo até a nossa morte. Os nossos comportamentos são todos direcionados para isso. E aí é claro que muita coisa a gente vai entender se funciona e se não funciona, e pode, através do autoconhecimento, tentar mudar. Qual que é a orientação final que você deixa sobre esse tema, Elisa, já que a gente está no finalzinho? A questão entre em acordo com o seu parceiro, né, e seja feliz. Se tiver bom para você e bom para ele, tá ok, combinado não sai caro. Isso aí, tudo que é conversado é acertado. É isso. Elis, obrigada pela sua participação. A gente te espera beijo, aqui no nosso próximo programa. Até semana que vem. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Até. CBN Intimamente.